Ora bem, então agora fazemos o acolhimento ao Padre Serafim, que é responsável diocesano da Pastoral das Vocações. Sentem. E é também o capelão das Carmelitas da Guarda, meu grande e bom amigo, meu diretor espiritual. Eles são tão escondidos, ninguém sabe quem é o nosso diretor espiritual, fazem um trabalho silencioso, não é? Mas ele é o meu diretor espiritual e vai-nos apresentar um itinerário espiritual em duas partes. A primeira parte, que vai ser agora, chama-se Da Consciência de Si à Plena Realização. Da parte da tarde, ele vai apresentar a segunda parte, é Descer até Si para subir a Deus. Bem-vindo. Bom dia a todos vós também. Portanto, antes de mais agradecer aqui, não apenas o colega, mas amigo Vítor, Padre Vítor, por me ter convidado e partilhar um pouco este tempo convosco. De facto, como ele explicou, será um tema em dois tempos. Este primeiro tempo será mais de entrarmos, com uma longa introdução, para depois concretizar um pouco mais à tarde. Como ele referiu, é uma proposta de itinerário espiritual. Se bem que esta proposta não é minha, está profundamente ligada à Palavra de Deus, à Bíblia, e também à tradição da Igreja, sobretudo dos primeiros séculos, os chamados padres da Igreja. E será um pouco mais para a parte da tarde, ou melhor, os padres do deserto, melhor dizendo, dos primeiros séculos, ou seja, aqueles que primeiro quiseram concretizar o Evangelho de Jesus na sua própria vida. No fundo é isso que nós queremos, quando há pouco se ouvia aqui a pergunta quem quer ir para o céu. O ir é uma viagem, é um trajeto, é um itinerário. Nós queremos ir. Por onde é que se vai? Como é que se lá chega? Com quem é que nós vamos? Há uma série de coisas práticas, tal como quando nós decidimos ir fazer uma viagem, decidimos para onde nós queremos ir. Mas depois, como é que vamos? Por que caminho? Com que agência de viagem, etc. Um pouco essas questões mais práticas, muito concretas. Não basta desejar, importa depois aprendermos a saber o como. E este como é, no fundo, também a ação do Espírito Santo em nós, até mais ainda nesse dia, nestas vésperas do Pentecostes. Então eu peço ao Espírito Santo que nos ilumine, a mim, a vós, nesta partilha que vai ser feita, nas palavras que serão ditas, no entendimento e no acolhimento que iremos fazer delas, para que, de facto, possa servir para a sua maior honra e glória e também para a nossa própria santificação, que estaremos, no fundo, também a realizar esta mesma caminhada. Então, este título pode parecer um bocadinho complexo, mas a questão da consciência de si, ou seja, conhecermos a nós, para de facto nos podermos realizar. A realização não é tanto a minha realização, mas a realização daquilo que Deus quer em mim. Porque não há melhor realização do que a concretização do desejo de Deus em relação a nós. É essa que é a tal realização plena, mas que parte também por uma consciencialização nossa. Pronto. Um possível subtítulo seria, de facto, este de descer até si para subir até Deus. E, de facto, sublinha este jogo de movimentos e de palavras, o descer para subir. Não há subida para Deus sem descida nossa. Aliás, vamos ver, é isso que Jesus faz. Ele desce até nós, na encarnação, para depois nos ajudar a subir até Deus com Ele. Porque só Ele é que sabe o caminho. Como é que se chega a Deus? É preciso um bom guia. O único guia é Jesus, é seu Espírito Santo. Então é segui-lo neste movimento que desce para depois, de facto, subir a Deus. Gostava de começar esta reflexão com uma pergunta, que é o tal caminho. O que é a vida espiritual? O que é a vida espiritual? Pode haver várias definições. Vou seguir aqui um autor, que é um monge da comunidade de Bose, que é no norte da Itália, uma comunidade ecuménica, e então ele apresenta diversos elementos ou características da espiritualidade cristã. Quando falamos em espiritualidade, estamos simplesmente hoje a centrar naquilo que é a espiritualidade cristã, a nossa espiritualidade. Então a primeira questão é a vida no Espírito Santo. Não há vida cristã sem ser no Espírito Santo. São Paulo diz que é através do Espírito Santo nós nos podemos dirigir ao Pai.
Portanto, é a vida do Espírito Santo. Portanto, é importante essa abertura para que seja Ele a atuar em nós, através de nós. Sem isso, não existe cristão. Cristão não é simpatizar, não é admirar Jesus. É deixar-se guiar por Ele, que é bem diferente. Portanto, vida no segundo o Espírito Santo. Segundo ponto, enraizada na realidade, ou seja, na nossa vida, no nosso cotidiano. Não há espiritualismos. O espiritualismo é aquele que nos mantém em pensamentos bonitos, certos, até santos, sagrados, mas se eles não descerem à nossa vida, se não nos transformarem no nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos humanos, se isso não transparecer, ficamos no espiritualismo. A espiritualidade é aquela que toma raízes na nossa realidade, na nossa terra. Terra, lembrando a parábola do semeador. É cristocêntrico, ou seja, Jesus está no centro. A espiritualidade cristã está Jesus no centro, ou melhor ainda dizendo, está na origem e também no objetivo. Não basta falar-se de Jesus. É importante que Ele seja, de facto, a preocupação contínua nossa de cada dia. Dar espaço à sua palavra, identificar-nos com Ele, o que é que Jesus faria no meu lugar, nesta situação. Ou seja, é Ele estar sempre presente no nosso desejo espiritual. E isto por causa de aquilo que vamos ver a seguir, de outras espiritualidades ou pseudo-espiritualidade, mas lá vamos. Depois a questão da cura e do cuidado do humano. Isto está muito presente no Evangelho. Quando falo em cura e cuidado, não estou a falar na questão física. Também está incluída. Mas no Evangelho, a cura do ser humano é a cura interior. Há pouco, portanto, acabaram de falar no perdão, de refletir sobre o perdão. O perdão é uma cura interior. Eu posso estar bem fisicamente, mas se interiormente estou desligado de Deus, eu estou doente. Recordai aquela passagem daquele paralítico que levaram a Jesus, mas como havia tanta gente, tiveram de o descer pelo teto. Estão recordados desse episódio? Apresentam Jesus, depois de todo aquele trabalho, apresentam-no diante de Jesus. O que é que Jesus faz? Lembram-se? Jesus cura-o? Não. Perdoa os pecados. Sim, também, porque a cura é interior. Mas reparai, aquele paralítico não foi ali apresentado para se confessar. Mas Jesus o que faz é perdoar-lhe os pecados. E vai curá-lo fisicamente apenas para provar que ele tem poder para curar interiormente. Como quem diz, não te adianta teres pernas novas se o teu coração não estiver renovado. Portanto, a cura, o cuidado do ser humano é sempre o da libertação interior, do curar interiormente. Portanto, também o abrirmos aos outros, amar a Deus amando o irmão. Este escritor, este monge, Luciano Manicardi, faz referência que só existe uma espiritualidade cristã, não há espiritualidades. É uma questão de linguagens. Claro que podemos falar em espiritualidade carmelita, espiritualidade franciscana, dominicana, etc. Este autor quer dizer que, no fundo, existem sensibilidades diferentes para uma só e mesma... isto fica fora, não é? Uma só e mesma espiritualidade, que é a espiritualidade cristã, ou seja, cristocêntrica. Pode haver abordagens diferentes. Ou seja, eu saber para onde quero ir, para Lisboa, tenho vários caminhos. Não muitos, mas tenho vários caminhos em alternativa. Mas é sempre neste objetivo, a mesma meta, que é Jesus. Embora assim de uma forma mais breve, para depois centrar-me naquilo que realmente é importante, as chamadas pseudo-espiritualidades. E vivemos num mundo em que há muita oferta espiritual entre aspas, porque nem toda ela nos convém, ou serve, ou preenche o coração humano. Seja outras espiritualidades que não cristãs, ditas orientais, seja a forma de viver a espiritualidade cristã. Ou seja, podemos viver um caminho que é autenticadamente cristão, católico, mas a minha forma de o viver é que não é cristã, ou seja,
Não estou a procurar Cristo, estou-me a procurar a mim mesmo. O meu bem-estar psíquico, físico, seja o que for, e não estou a procurar Jesus, estou-me a procurar a mim próprio. Então é uma forma não cristã de viver o cristianismo. Ou seja, então, nestas pseudo-espiritualidades, acabamos por relativizar muito as nossas relações, tornam-se virtuais. Hoje em dia há muito essa tentação, as redes sociais, etc. Estamos com toda a gente, mas na verdade não estamos com ninguém. Encontramos sozinhos, ficamos sozinhos. Ou seja, debilita-se a identidade pessoal ou comunitária. Isso nota-se muito, sobretudo, na igreja, nas comunidades paroquiais. Não estamos interligados, não estamos preocupados uns com os outros. Encontramos juntos na igreja ao domingo, mas não me sinto ligado aos outros. Vou porque quero, ou porque preciso, ou porque desta vez até dá jeito, mas não há um compromisso, ou está-se a perder um pouco esse compromisso. Faltam, portanto, as referências. A tal multitude de ofertas espirituais levam então a um esvaziamento interior. Se não me estou a encher de Deus, apenas de mim mesmo, acabarei vazio. Também acabo por perder a referência àquilo que é transcendente, ou seja, àquilo que é Deus. Falo de Deus, mas não falo com Ele. É muito diferente. Posso estar ocupado nas coisas de Deus sem estar com Ele. E isso é um perigo. Acabo vazio. E isso também acontece connosco, padres, porque nós é que nos fartamos, entre aspas, de falar dele, e o perigo é não falar com ele. E esse é que deveria ser o nosso primeiro trabalho. Trabalho, como quem diz. Finalmente, ficarmos então fechados em nós próprios, que é o tal subjetivismo. Isso acaba por dar o tal origem ao espiritualismo vago, sem relação com Deus pessoal, com tendências egocêntricas, portanto, centrados em nós, connosco no centro e também narcisistas. Nestas formas erradas de procurar viver a espiritualidade, então o que é que se busca? Não é Deus, busca-se apenas um sentimento consolador, o pacificar-me, o sentir-me bem. Há muito essa busca. As pessoas procuram caminhos espirituais, mas simplesmente para me sentir bem. E às vezes as nossas escolhas de seguir este movimento ou ficar naquele grupo, mesmo em termos cristãos, vai mais por eu sinto-me bem aqui. Não é dizer que é mal. A questão toda é, se ficamos aí, não estamos a chegar à meta. Estamos a ficar no meio do caminho. Quero ir para Lisboa, mas fico ali a apanhar cerejas na Gardunha, não vou chegar a Lisboa. E as cerejas começam a ser uma tentação, estão aí à vista. Uma harmonização afetiva. Pronto, aqui neste grupo sinto-me amado, sinto-me acolhido. Aqui é que estou bem. Lá está por também em termos afetivos. Mas fico-me na relação do outro e não chego à relação que me pode planificar. E busco uma ascensão imediata e gratificante. Por isso é que as seitas têm tanto sucesso, porque vendem, entre aspas, produtos imediatos, com efeitos imediatos. E, na verdade, o caminho espiritual é aquele que é longo, por vezes exigente, demorado, que inclui o sofrimento ou dificuldades. Não o procura, inclui, porque faz parte da nossa natureza humana. O caminho de Jesus é aquele que passa pelo Calvário. Não porque seja a meta, é um percurso, porque a meta é a glorificação em Deus. Portanto, os riscos dessas falsas espiritualidades é valorizar mais o sensível que o sacramental, as coincidências ideológicas, ou seja, isto coincide com aquilo que eu gosto. Mas é a verdade? É a verdade do Evangelho? É a verdade que Deus procura? São as verdades que Maria, nas suas aparições, nos apresenta? Pode não ser o meu gosto, pode não ser o de Deus, e quantas vezes? Portanto, já foi dito aqui algumas coisas, perde-se a transcendência, ou seja, a relação com Deus. O religioso fica apenas no psicoafetivo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu quero. A relação é simplesmente horizontal, não chego a Deus, só estou a viver o meu hoje aqui com os outros. Perde-se a possibilidade da esperança, aquela que me puxa a avançar, aquela que me empurra, melhor dizendo, a avançar, a enfrentar as minhas dificuldades, mas confiante que eu não estou sozinho, que Deus está comigo.
Portanto, a tentação, já aqui também fiz referência, o apego afetivo a grupos, que oferecem o aconchego sem ancorar em Jesus Cristo. E é importante lembrar, não há salvação entre iguais. Ou seja, nenhum padre, nenhuma pessoa ou figura carismática vos concede a salvação. Só Deus. É importante lembrá-lo. Todos somos instrumentos de Deus, podemos ser instrumentos de Deus, mas quem salva é Deus. Portanto, quando nós andamos muito à busca, à procura deste ou daquele, ou daqueles encontros, daqueles retiros, não é a salvação aí. Podemos e devemos usufruir de tudo aquilo que nos puder ajudar a encaminhar para Deus. Sim, mas são instrumentos, são caminhos, não são a meta. A meta é sempre Deus, ou Cristo, se preferirem, porque é aquele que nos serve de intermediário direto para Deus. Então voltamos à pergunta que nos interessa, que é o que é a vida espiritual. Podemos, e tendo como base e referência o Evangelho de Jesus, podemos identificar essas três orientações. Uma aproximação a Deus, obviamente, é o chegar a Deus, através de uma oração cada vez mais intensa, uma aproximação também aos irmãos, portanto, amar a Deus, mas também amando os irmãos, como a nós próprios, portanto, o carinho pelos homens, nossos irmãos, e também uma aproximação do nosso eu mais íntimo com uma honestidade corajosa. Ou seja, se repararam, as frases, as afirmações foram surgindo de baixo para cima. Porque nós, quando falamos em vida espiritual, obviamente a primeira coisa que apontamos é Deus. Deus, depois os outros, e nós em último lugar. Sim, portanto está essa ordem descendente. Mas as frases foram aparecendo ao contrário. Porquê? Porque devemos arrancar da nossa realidade. Para chegar a Deus, ou seja, eu quero chegar onde quero, mas primeiro tenho que saber de onde é que eu arranco. Ou seja, isso está muito bem patente numa escada. Quando nós queremos colocar uma escada na árvore, como é que fazemos? A gente que vai agora apanhar cereja em breve, como é que faz? Como é que fazem primeiro? Portanto, vão com a escada ao ombro, depois chegam junto à árvore e depois o primeiro gesto. Mas não pôs a escada primeiro? Mas antes de poisar, não é melhor primeiro escolher o ramo, portanto, exatamente. Portanto, antes de pousar a escada, tentamos acertar no ramo. A primeira coisa é onde é que nós queremos chegar. A que ramo é que nós queremos chegar? Deus. Depois, segundo passo, firmar a escada, poisá-la e firmar a base, que somos nós. E depois há, obviamente, o ir subindo, escalão a escalão. E aí estão os outros. Saber para onde eu vou, Deus, de onde é que eu arranco, eu, e como é que lá chego com os outros, através também dos outros. E todos os meios e acontecimentos que preenchem a minha vida. Este é um itinerário espiritual. Saber para onde vou, de onde é que arranco e como é que lá chego. Portanto, é importante ter essa noção. Eu consigo essa aproximação de Deus, essa aproximação dos outros e a aproximação de mim próprio? Essa é que é depois a questão de, eu quero chegar ao céu, sim, mas eu consigo lá chegar? Como é que eu lá chego? Alguém já respondeu a essa pergunta por nós, que é São Paulo. São Paulo, lembrai-vos desse texto, da Carta aos Romanos, em que ele confessa, eu não faço o bem que quero, faço o mal que não quero. Alguém se identifica com isto, com esta frase? Há aqui alguém que não se identifique? Toda a gente consegue fazer o bem que quer? No início do ano, eu vou fazer assim, vou fazer assado. No final do ano, fizeram? E quantas vezes fazemos o mal que nós não queremos? Portanto,
consola-nos saber que São Paulo, o grande São Paulo, experimentou o mesmo. Consola-nos. Pronto, então não estamos muito fora daquilo que outros antes de nós já experimentaram. A questão toda é porquê que isso acontece? Se eu sei o bem que quero, e estou-me sempre a repetir a mim mesmo, eu vou fazer isto desta maneira, porquê que eu não o faço? Eu sei, eu quero, e o mal que eu já identifiquei em mim, que estou sempre a confessar, a repetir, muitas vezes as pessoas quando chegam ao pé de mim, olha, é o mesmo da outra vez. Eu até costumo dizer, ainda bem que não inventou pecados novos para fazer. No mal é conveniente não ser criativo. É preferível repetir do que fazer coisas novas. Mas porquê que estamos sempre a repetir os mesmos pecados? Até porque quem rezar o ato de contrição, não o antigo, mas também não o pequenino, que é aquele que promete firmemente nunca mais voltar a pecar, já estão a pecar a dizer o ato de contrição. Porque a seguir vão fazer os mesmos pecados. É o tal história do feixe de lenha. Olha, põe já lá aqui como crédito mais estas faltas que eu já sei que vou repetir. Porquê que nós repetimos sempre os mesmos pecados? Alguns pensam, já não vale a pena confessar. Envergonham-se de confessar sempre a mesma coisa. Por isso é que eu os animo a não inventar coisas novas para poderem vir à confissão. Venham com os pecados velhos. Mas porquê? Porque depois o próprio Paulo, já vamos ver a seguir, diz que não consegue, portanto, que é um homem miserável. Esta imagem acho que também ajuda um bocadinho a perceber. Abraçados àquilo que nós não queremos. Portanto, este abraçado a um corvo não é propriamente o animal mais fofo que podemos encontrar, digo eu, não é? Mas abraçamos-nos ao mal que nós não queremos. Porquê? Vamos ficar nisto? Nós não queremos, mas porquê que ficamos nisto? O São Paulo, prosseguindo na mesma carta, vai explicando um bocadinho. Ele fala no pecado que habita em mim, em cada um de nós. É verdade, é o pecado que me impede de concretizar o bem que desejo, que me leva a repetir o mal que não quero. Mas também fala numa outra lei. Há uma outra lei, são as frases sublinhadas, nos meus membros a lutar contra a lei da minha razão. Ou seja, a minha razão é aquilo que eu quero, mas eu não faço aquilo que eu quero. Portanto, há uma outra lei que me impede, ou que me dificulta, que condiciona esse meu desejo de fazer o bem. Porque depois temos essa sensação, se eu não faço o bem que quero, até que ponto é que estou a progredir na santidade? Porque depois ficamos um pouco a avaliar. Estou mais próximo, mais longe de Deus. E avaliamos-nos pelas nossas faltas. Ainda não consegui resolver isto ou aquilo. Então é sinal que não avancei. Como é que depois nós lidamos com esta frustração constante? Se eu não consigo, não sou digno do amor de Deus, do seu perdão, da sua misericórdia? Estou a gastar a paciência de Deus? Isso remete também para uma questão que é o que é que nós confessamos? E ainda que de uma forma muito breve, e sem estar a revelar a confissão de ninguém, porque acho que toda a gente confessa a mesma coisa, ou pelo menos é esta parte que é a falta de paciência. Ou há aqui alguém tão paciente que nunca falhe nisso. Reparei que quando nós confessamos a falta de paciência, só estamos a confessar um sintoma. Não estamos a confessar o mal. Eu tenho falta de paciência porque eu estou mal. Mas estou mal porquê? Nem lá vamos, nem refletimos, nem dizemos. Se eu curar o meu mal, eu deixo de ter falta de paciência. A minha falta de paciência é um desgaste, um cansaço meu. Mas o que é que me cansa? Se eu não chegar àquilo que me cansa, eu vou chegar sempre cansado e vou confessar o meu cansaço. Como que alguém que chega junto a um médico e diz, tenho febre. Certo, mas a febre não é o teu mal. A febre é um sintoma. A febre remete para uma outra coisa. Enquanto não se descobrir essa outra coisa, a febre podemos baixá-la, melhor, disfarçá-la. Mas o mal continua lá. E, portanto, vais continuar a queixar-te da febre.
diante de Deus, na vida espiritual, muitas vezes apenas confessamos sintomas e não vamos à nossa verdade, àquilo que nos gasta, àquilo que nos vai perdendo, entre aspas. É, portanto, importantíssimo este conhecermos. Este texto aqui é do Vaticano II, de um documento chamado Gaudium et Spes, e que faz uma contraposição muito interessante, que é, por um lado, a realidade do mundo. O mundo encontra-se, sofre, portanto, os desequilíbrios de que sofre o mundo atual estão ligados ao desequilíbrio fundamental do coração do próprio ser humano. Ou seja, porquê que no mundo há tantas injustiças, tantas graças, tantas guerras? Porque, no fundo, tudo isso é reflexo daquilo que está no nosso coração humano. Quando nós não conseguimos fazer esse passo com quem está ao nosso lado, foi dito anteriormente, obviamente que há guerras depois fora, entre nações, mas essencialmente é esta divisão interior que nos limita, que nos condiciona. Eu gostava de vos propor um pouco a olhar para esta imagem e o que é que nós podemos ver nela. O que é que esta imagem vos diz? Perdão. Pois, sou eu que estou a vê-la. Não está a passar, sinal. Já está. Pronto, agora sim. Sobre esta imagem, o que é que nós podemos dizer? O que é que ela vos sugere? O essencial da imagem. Não vamos aqui falar de arte, mas... Complicado? Nunca vos saíram borboletas do peito? Portanto, no fundo é o que é que nos sai de dentro. O que é que nos sai de dentro? Não é? Neste caso, são borboletas. O rosto... Está mais. No rosto daquela jovem transparece o quê? Que sentimentos é que nós vemos nela? Serenidade, paz. Está a sonhar, mas não é um pesadelo. Não é? Portanto, serenidade, ou seja, aquilo que lhe está a sair de dentro condiz com a sua expressão no rosto. A questão toda é o que nós, e Jesus no Evangelho fala nisso, o que nós temos dentro é que nos torna impuros, ou porventura puros. Portanto, é importantíssimo perceber o que é que nos habita. Aquilo que nos habita transparece nos nossos gestos, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nas nossas opções. E reparai, e para mim é cada vez mais uma regra evidente, quando caímos na tentação de criticar, de julgar os outros, se eu digo mal, é sinal que eu estou mal. Nos dizem que estamos mais felizes, mais contentes, nós não julgamos nem criticamos os outros. Verdade ou mentira? Tal como nós estamos interiormente, assim será aquilo, o fruto... Estou a falar isto. Vou tentar falar daquilo que tenho aqui, porque era diferente de estar a falar com a imagem. Um texto que nos ajuda a perceber muito bem isso é a parábola do semeador. Toda a gente a sabe, portanto, não vale a pena aqui estar a lê-la. Portanto, saiu o semeador e atirou semente para que lados? Para tudo quanto fosse sítio. É impressionante a falta de pontaria daquele semeador, porque nós, quando nós semeamos, tentamos acertar bem no rego. Não andamos a espalhar pelo caminho, é sinal da abundância, da generosidade do semeador, que é Deus. Ou seja, que ninguém fique fora de ser abrangido pela palavra. Nem que estejamos entre espinhos ou entre pedras, a semente tem que nos chegar. Mas, claro que depois podemos ver, e Jesus explica isso também personalizando, quem está entre as pedras, quem está nos espinhos, quem está à beira do caminho, quem está na terra boa. No entanto, creio que todos nós temos estas realidades em nós.
e a semente produz de acordo com a qualidade do terreno. Se o terreno estiver bem preparado, irá produzir mais. Se o terreno estiver descuidado, pedregoso, naturalmente que a semente brota, ou seja, a semente tem sempre a mesma força, mas as condições na qual ela é chamada a crescer não são as mesmas. Ou seja, devemos ter um cuidado particular de cuidar da nossa própria vida. O que é que nos habita? E é importantíssimo perceber isso através dos nossos sentimentos. Quais são os nossos sentimentos? Os meus sentimentos vão definir aquilo que eu faço. Quando há pouco dizia, o próprio Paulo dizia, não faço aquilo que quero, nós não fazemos o que queremos, fazemos o que sentimos, que é diferente. Eu posso racionalmente dizer, eu quero isto, mas o meu coração diz, eu quero outra coisa. É o mundo consciente ou inconsciente. E o inconsciente condiciona muitíssimo. As tais feridas que ouvimos há pouco condicionam, aliás, definem as nossas atitudes. Não quero mal, mas na verdade não quero bem. Estou a dizer uma coisa, mas aquilo que sinto é que define. Tu não vais lá ter, não lhe vais pedir perdão. Ele é que falhou. É o raciocínio mais ou menos consciente que nos diz aquilo que devemos fazer e não fazer, que não corresponde ao Evangelho. Enquanto nós não conseguimos descer à nossa verdade, ao nosso chão, à nossa terra, e perceber, existe em mim este sentimento, então esse sentimento é que vai provocar a tal febre. Esse sentimento é que me desgasta. E é desse sentimento que eu me devo centrar. Tenho falta de paciência porque eu não estou em paz. Porque ainda não resolvi isto ou aquilo. Portanto, ir sempre o máximo possível àquilo que está na origem dos meus sentimentos. Os meus sentimentos vão definir os pensamentos e, sobretudo, a minha ação. Havia aqui uma imagem também interessante, mas pronto, paciência. Portanto, é importante perceber que o nosso mundo psíquico, ou seja, o meu mundo interior, não propriamente espiritual, são coisas diferentes, vai condicionar de facto o espiritual. Se eu estou revoltado, ou magoado, ou ressentido, a minha vida espiritual vai ser um espelho disso mesmo. Se eu estou revoltado, eu não vou conseguir viver a paz, nem ter a gestos de paz. Define também a nossa imagem de Deus. Eu estou magoado, estou revoltado. Que Deus é que eu tenho? Duas uma. Ou é um Deus justiceiro a quem eu peço que Ele faça justiça, ou então é um Deus que olha para mim, coitadinho, que se não for Deus eu estou tramado. E então Deus é o único que me compreende. É verdade, mas eu estou a inventar uma imagem de Deus de acordo com aquilo que eu estou a sentir. Estou a fazer o inverso da Bíblia, já não estou a ser a imagem e semelhança de Deus, eu estou a fazer com que Deus, um Deus criado por mim, seja a minha imagem e semelhança daquilo que eu sinto. Conforme me sentir, assim a imagem do Deus com quem me relaciono. Já não é o Deus de Jesus Cristo. Eu peço, mas estou a pedir, entre aspas, a um Deus errado. É um Deus que eu crio, não o Deus de Jesus. Acaba por delimitar a nossa relação com Deus, obviamente. Pois é a questão de Deus corresponde ou não aos meus pedidos. E eu começo a duvidar de Deus porque Deus não cumpre aquilo que eu quero. Portanto, até mesmo o meu relacionamento vai dependendo daquilo que eu sinto, daquilo que eu quero, espero, imponho, entre aspas. Na minha própria oração, ou a forma como me aproximo da confissão ou de outros sacramentos da Eucaristia. Há pouco ouvimos os exemplos de confessar os pecados do outro que acabam por me condicionar. Portanto, até a minha vivência sacramental está condicionada por meu estado de alma. Ter noção disso é importantíssimo. Portanto, é fundamental conhecermos. Há uma necessidade extrema de nos conhecermos. Havia aqui algumas passagens que vou saltar de alguns autores não espirituais que falam sobre essa importância de nos conhecermos. E para a vida espiritual também é essencial. Só vou citar aqui Edith Stein, que é
Santa Carmelita, saber o que somos, o que devemos ser e como chegar a sê-lo é a tarefa mais urgente de todo o homem. Uma mulher sábia. Uma mulher que, mesmo no seu tempo, em termos civis, era reconhecida. E num tempo em que as mulheres não tinham grande acesso ao ensino, aquela mulher foi reconhecida pelo seu valor, pela sua sabedoria. E reparai que ela depois, mesmo convertendo-se, que era judia, continuará a dizer que, de facto, é essa importância de nos conhecermos a nós mesmos. Porquê? Para facilitar a ação de Deus. Deus lança a semente, mas quem deve cuidar do terreno sou eu. Eu não posso desconhecer o meu terreno. Se não cuidarem do vosso quintal, não estejam à espera de colher grandes coisas. Thomas Merton, que é um monge cisterciense, passando agora para a questão da santidade, que obviamente identificamos com o caminho da vida espiritual, diz que ser santo significa ser eu próprio. O eu próprio não é um eu próprio desligado de Deus, pelo contrário, ele diz que só me descubro a mim mesmo descobrindo Deus em mim. E é Deus em mim que me faz ser o melhor de mim próprio. Portanto, não há santidade sem eu estar implicado nisso. Santo Agostinho também disse que Deus criou-nos sem nós, mas não nos salva sem nós. Temos de estar implicados neste caminho, portanto, também o conhecermos. Diz um professor jesuíta, um padre jesuíta, que é professor de psicologia na Universidade Gregoriana em Roma, o verdadeiro inimigo da vida espiritual não é a paixão no sentido negativo, nem tampouco é o vício, mas antes a superficialidade, a ignorância sobre a profundidade do próprio coração. Viver à superfície de nós mesmos, entretendo-nos com práticas boas, mas que acabam por ser ocupação de tempos livres. Se eu não ser a mim próprio, se não experimentar Deus em mim, tudo o que eu fizer, mesmo na prática religiosa, é passatempos. Deixar-me assim dizê-lo, porque estou à superfície de mim mesmo. Reparai que a palavra religião vem do latim, de um verbo religare, que significa ligar-me a Deus. Ou seja, o que me liga a Deus não é aquilo que eu faço, é aquilo que interiormente eu posso experimentar dele. Aquilo que vou fazer será então a expressão dessa experiência. Praticar a religião sem essa experiência é ficar no exterior. Portanto, isso é importante tê-lo bem presente. Voltando outra vez ao Thomas Merton, ele dizia que todo o pecado nasce do facto de assumir que o meu falso eu, e já entra um pouco mais na psicologia, o que é o falso eu? O falso eu é uma falsa imagem de mim próprio, ou seja, tendencialmente, para sermos aceitos pelos outros, caímos na tentação de sermos aquilo que os outros querem que eu seja. Então, pareço bem. Mostro um sorriso quando, na verdade, não gosto da pessoa. Ou tento fazer coisas para ser valorizado, para que as pessoas me reconheçam. Afinal, aquela pessoa tem qualidades. Mas eu só faço isso para que a minha imagem seja bem aceita socialmente. Isso muitas vezes é inconsciente. Mas isso é que se põe ao serviço do pecado, não ao serviço de Deus. Estou-me a servir a mim próprio. Então, vaidade, o orgulho, entram por aí. Quando eu cuido demasiado dessa imagem e descuido a minha verdade. E reparai que Deus não vem salvar imagens. Vem salvar pecadores. Aquela parábola do fariseu e do publicano que rezam juntos no templo, o fariseu que se exibe dizendo eu te louvo, Senhor, porque faço isto e aquilo e não sou como aquele ali ao fundo, está no fundo a dizer que de facto está apenas preocupado com a sua imagem, está-se a louvar a si próprio, não aquilo que é a sua verdade. O publicano, que só bate no peito a dizer perdoai, Senhor, porque eu sou pecador, de facto ele é pecador, de facto ele falha,
mas está a ir à sua verdade. E porque vai à sua verdade e não fica na sua imagem, esse é justificado diante de Deus. Como é que nós nos apresentamos diante de Deus? Com a nossa bela imagem ou com a nossa verdade? Por mais feia ou deturpada que ela seja. Ele quer salvar-me a mim, não à imagem. Quando o Santo Agostinho dizia que andava à procura de Deus fora dele mesmo, era um pouco isso. E não sei se às vezes procuramos Deus nas nossas boas obras, quando Deus está nos meus próprios pecados, a tentar resgatar-me nos pecados, não nas boas obras, porque nas boas obras eu não preciso ser salvo. Eu não estou a dizer para não fazerem boas obras. As boas obras devem ser reflexo do encontro, da experiência prévia com Deus. Portanto, descobrir-me a mim próprio, descobrindo a Deus, é de facto o importante. Como encontrar então Deus? Vou avançar para não demorar. Importa aqui falar de dois movimentos. Portanto, eu quero chegar ao céu, quero ser salvo, quero encontrar-me com Deus. Como é que eu lá chego? Por isso, remeto para aquele subtítulo anterior, logo no início. Nós, tendencialmente, onde é que colocamos Deus? Visualmente, onde é que o colocamos? Em cima. A nossa linguagem transmite isso. O céu, onde é que fica? Em cima. Então, para chegar a Deus, tenho que subir. Tenho que me esforçar. Mas reparei, o movimento de Deus é contrário. Ele desce. E todo o Evangelho é esta descida contínua, que é o chamado movimento ascendente ou movimento descendente. O ascendente reconhece muito na vida pública, ou seja, quando nós falamos em subir na vida, vingar na vida, portanto, isso reflete o subir, o ficar acima dos outros. O problema é quando isso passa para a vida espiritual. E toda a nossa vida espiritual também pode ser um pouco pautada por este fazer mais, fazer melhor. Mas repara, esse fazer mais e melhor, porque Deus merece, mas quem é que faz? Sou eu. Estou centrado em mim, para subir, para chegar lá. Quando toda a Bíblia e Jesus vai num movimento contrário, que é o movimento descendente. Porque, de facto, isso é o contrário, o movimento ascendente é a tentação do voluntarismo. Eu faço, eu sou capaz, eu vou ter de conseguir fazer. Mas a Bíblia não vai por aí, a palavra de Deus não vai por aí. O movimento descendente, e começando, por exemplo, pela palavra de Deus, recordamos, por exemplo, neste hino aos Filipenses, ele, Jesus, que era de condição divina, ou seja, em cima, não se considerou como uma usurpação ser igual a Deus. No entanto, esvaziou-se de si mesmo, tomando a condição de servo. Já está embaixo, desceu. Tornando-se semelhante aos homens e, sendo ao manifestar-se identificado como homem, rebaixou-se a si mesmo, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz, ou seja, que é o último lugar. Numa cruz só morre um malfeitor estrangeiro. Um cidadão romano, recordo que Israel estava sob domínio romano, um cidadão romano não morria crucificado. São Paulo, que tinha cidadania romana, vai ter o luxo, entre aspas, de uma morte mais rápida. Foi degolado. Só os estrangeiros morrem numa cruz. Portanto, este Jesus está acima de nós, desce até ao último lugar, ao lugar do malfeitor. A vida divina, portanto, de Jesus, já vimos então, que vai numa outra lógica. Portanto, Deus escolhe um povo insignificante, ao qual lhe transmite a sua palavra, escolhe um pequeno resto para cumprir as suas promessas, escolhe uma humilde jovem, Maria, de uma povoação desconhecida da Galileia, para tornar templo da palavra, que será para si mesmo uma vida e um destino terreno dos mais humilhantes, vindo a morrer fora das muralhas da cidade. Portanto, todo o processo de escolha de Deus é sempre por baixo, pelo último, pelo mais escondido, pelo mais esquecido.
Porquê que nós devemos então de ir numa lógica contrária? De me mostrar, de me evidenciar, de dizer eu consigo, eu faço. Andamos desencontrados de Deus. Deus anda numa outra lógica. Portanto, os enganos então do movimento ascendente, que é o sermos importantes, influentes, impressionarmos os outros, sermos poderosos, sermos influentes, e isso também acontece dentro da igreja. Na vida paroquial, na comunidade paroquial, no grupo, acontece o sobressair. É uma tentação. Reparai que são as tentações que Jesus sofre no deserto. Perspectivas bíblicas, e vou passar isto muito brevemente, que é, então, nós diante de Deus. Esta imagem não é uma imagem que reflita Deus, mas achei que poderia condizer um bocadinho nós que somos pequenos diante deste olhar de Deus que nos quer em relação com Ele. Muito brevemente, perspectivas bíblicas, portanto. Este texto de Mateus, que é o passar à outra margem, recorda aí o texto, que é depois da multiplicação dos pães. Jesus obrigou, repara a palavra obrigar, obrigou os seus discípulos a embarcar para a outra margem. Qual é essa outra margem? Claro que geograficamente é outra margem do lago. Mas aqui a outra margem o que é? É que na margem de cá, se é para a outra, eles estão na margem de cá, o que é que houve na margem de cá? Houve espetáculo, houve milagre, multiplicação dos pães. Toda a gente quer fazer de Jesus o seu rei. Pusera alguém que nos dá pão sem trabalho, venha ele que votamos já nele. Portanto, há sucesso, há êxito. E Jesus está-nos a dizer, não, passamos para outra margem. A outra margem do sucesso é a do escondimento, é a da humildade. Portanto, obriga, não é uma opção. Isto é, quem quiser estar comigo tem que estar numa outra margem que não esta. Eu não me identifico com esta margem do sucesso. Tanto assim é que no final da multiplicação ele retira-se para estar a sós. Porque a multidão quer fazê-lo rei. E ele não veio para ser rei, pelo menos ao jeito humano. Ele tem que retirar-se para outro lado. Nesse caso, convida os seus discípulos também a passarem para a outra margem. A margem dos critérios de Deus, que não são os critérios dos homens. E nessa travessia, o que é que acontece? Os discípulos vêm-se envolvidos na noite, na tempestade, no vento. E o mar. São realidades que definem aquilo que nós não conseguimos controlar. Nós não controlamos a noite, não controlamos as ondas, não controlamos o vento, não controlamos o mar. Ainda hoje, com toda a tecnologia, continuamos a ser vulneráveis a isso. Então é tudo aquilo que é o desconhecido. Atravessar para o outro lado é ter de atravessar o desconhecido. É mais cómodo ficar cá, do lado de cá, que eu já conheço, vou tendo algum êxito, vou-me sabendo mexer. Jesus está-me a dizer para passar para outra margem, atravessando o desconhecido. Não é por acaso então que este Jesus vai passando sobre o desconhecido. Como quem diz, eu domino isto. Vós humanos não controlais nada disso, eu controlo isso porque eu sou o Senhor de tudo isto. Mas reparai uma coisa interessante que eu já referi há pouco. Os discípulos, vendo-o aproximar-se, o que está em azul é mais referente aos discípulos, ao ver Jesus caminhar sobre o mar, qual é que é a reação deles? Está em azul? Assustam-se. E o que é que vem? Vem um fantasma e começam a gritar com medo. Ou seja, aquilo que eu dizia há bocado, quando nós estamos mal, fazemos mal, neste caso, quando estamos mal, vemos mal. E porque vejo mal, juro, critico, confundo. Os apóstolos que conhecem tão bem Jesus, porque partem do medo, estão atrapalhados, pelo medo não conseguem reconhecer Jesus. Aquilo que eu dizia há pouco, aquilo que nós sentimos define a imagem de Deus. Se eu estou cheio de medo, eu não vou conseguir identificar o meu Deus.
Porque o meu Deus é o Deus da confiança. Eu posso reconhecer que tenho medo, mas eu não posso olhar para Ele desde o meu medo. Pelo contrário, tenho que me fixar nele para que, na confiança dele, eu possa resolver o meu medo. Que é aquilo que acontece com São Pedro. Quando Jesus lhe diz, então vem ter comigo. E Pedro, quando começa a caminhar, ele está fixo em Jesus. E consegue caminhar sobre aquilo que é desconhecido para ele, aquilo que ele não controla. Mas está confiado em Jesus, consegue avançar. Depois o que é que acontece? O que é que diz o texto? Sentindo a violência do vento, sente medo. Quando ele deixa de estar fixo em Jesus e começa a dar mais atenção àquilo que se passa à volta dele, afunda. Afunda porque já não está na confiança, está no medo. Quando nos deixamos arrastar pelo medo ou qualquer sentimento negativo, afundamos. Já não estamos no caminho de Deus. Acabamos por nos afastar dele. Se não estivermos centrados nele, qualquer tempestade deita-nos abaixo. O caminho espiritual é este fixar-se em Deus, sabendo que Ele nos está a dizer para chegar à outra margem. É uma viagem difícil e exigente, e porque é difícil e exigente, tenho que estar centrado nele e não naquilo que se passa à minha volta. Não é ignorar o que se passa à volta. Tendo consciência daquilo que se passa à volta, mais sinto a necessidade de estar centrado nele. Quanto maior a tempestade, mais eu devo estar centrado em Jesus. Sem isso, eu perco-me, afundo-me. Outro episódio, conhecer o chão que pisamos, e vai ser muito rápido, que é o episódio de Moisés. Quando Moisés se encontra com Deus na sarça ardente e quando Deus lhe diz, descalça-te. Descalça-te para quê? Para que os teus pés, estejam em contacto com este chão. Ou seja, para estarmos com Deus, temos de estar em contacto com a minha realidade. Eu não me posso aproximar dele sem aquilo que for o meu chão. Por mais fragilizado ou turpado que ele estiver, é isso que eu tenho que apresentar a Deus. Nada me pode separar da minha realidade, senão eu separo-me também de Deus. É uma condição para me encontrar com Deus, estar em contacto com a minha verdade, por mais feia que ela seja. Para Ele me salvar, eu tenho que estar consciente de que preciso ser salvo. E para ser salvo, preciso de saber e reconhecer, sou pecador. E isso não é uma desgraça, é uma graça, porque me dá a oportunidade de me encontrar com Deus, ou melhor, deixar que Ele possa chegar até mim, porque é Ele que vem até mim. Tal como é Deus que vai ter junto de Moisés. E quem é Moisés nesse momento? Não é ninguém. É um fugitivo assassino que não está no país onde se cresceu, o Egito, está fora, no deserto, não está nas riquezas que ele tinha, está, entre aspas, numa vida muito simples e, de facto, ele está cheio de dúvidas em relação a si próprio, porque desistiu de tudo, teve que fugir de tudo, e é assim que Deus o reencontra. Aparentemente perdido, pobre, despojado, mas é assim que é encontrado por Deus. Não com as suas riquezas faustosas do Egito. Um outro episódio, também muito rápido, foi o Evangelho de ontem, se bem que o Evangelho de ontem, infelizmente, a tradução litúrgica é péssima porque não diz a verdade. A amarelo estão as perguntas que Jesus faz, a azul estão as respostas de Pedro. Pedro, tu amas-me? Só que, na verdade, as perguntas que Jesus dirige, e isso no grego original, portanto, a resposta de Pedro é sempre a mesma, é a resposta azul. A resposta de Pedro é sempre a mesma. Jesus é que vai mudando a resposta, ou perdão, vai mudando a pergunta. Tu amas-me mais do que todos os outros? Simplesmente, tu amas-me? E depois, a última pergunta, já é a pergunta adequada à resposta de Pedro. Ou seja, Jesus vai descendo de nível de exigência até chegar à condição que Pedro naquele momento lhe pode dar. Por quem é este Pedro? A última vez que Pedro esteve com Jesus, Pedro tinha acabado de negar Jesus 13 vezes. E quando Jesus então volta, pergunta-lhe, Pedro está-se a recordar da negação. Tu amas mais do que todos estes? A última coisa que eu fiz foi negá-lo. Eu vou dizer sim. O Pedro que prometia tudo e mais alguma coisa,
eu vou dar a minha vida por ti. Lá está. O bem que quero não o fez. Então é questão de baixar, perceber, eu consigo amar mais que os outros? Não. Mas eu sei que quero ser seu amigo. Nesse momento sei que a única coisa que consigo oferecer é isto. É pobre, é muito pouco, não chega àquilo que ele merece. Mas é isto, é a minha verdade. E Jesus vai descer à verdade de Pedro. Muito bem, então vamos ser amigos. E desde aqui, desde o teu chão, é que tu vais conseguir começar a subir. Não é com os teus propósitos, aquilo que tu queres, é aquilo que tu sentes. Sentes arrependimento, mágoa, mas no entanto também queres amar-me, mas com aquilo que tu podes. Então é com isso que nós vamos caminhar. Com a tua verdade, não com os meus sonhos. Pronto, e passamos estas... Havia mais coisas para ver, mas terminamos. Portanto, o importante, e este é o episódio de Pedro que cura um paralítico já depois de Jesus ressuscitado, depois de Jesus já subido aos céus. Portanto, dar o que nós temos, a única coisa que podemos dar aos outros verdadeiramente valioso é Deus, não é a nós próprios. Quando estivermos vazios de nós, Deus terá espaço para ocupar. E quando Deus ocupar o meu espaço, eu já terei alguma coisa para dar aos outros. E a vida espiritual é essa mesma. Deixar-me encontrar por Deus para que depois eu possa dar Deus porque Ele está a ocupar o espaço todo. É um caminho, é uma transição, mas que à tarde então iremos ver mais e melhor. Peço para outra. Podem bater palmas. Então, Jesus disse que quando enviasse o Espírito Santo, era o Espírito da verdade, e Ele nos ensinaria toda a verdade. Ensinaria toda a verdade. Padre Serafim ensinou-nos muitas verdades esta manhã.